Se o seu trabalho principal acabasse amanhã, o que restaria da sua vida profissional? Existe um erro na forma de conduzir a sua vida profissional que pode acabar com a sua carreira. Não tem a ver com talento, nem com esforço, nem sorte ou azar. Eu só fui entender isso aí quando um amigo meu, um profissional muito bem sucedido na minha área, me disse uma frase que mudou para sempre o jeito que eu enxergo carreira. Nesse vídeo eu vou te contar essa história e vou te ensinar 5 hábitos que você pode usar para evitar esse destino. Eu já falei aqui que eu trabalho com montagem de filmes. Tive o privilégio de montar grandes projetos para audiovisual. Só que esse meu colega estava num nível acima. O cara é premiado nos maiores festivais de cinema do Brasil e trabalhou em projetos extremamente poderosos. Só que aí veio uma fase ruim do audiovisual. Mas não foi uma fase ruim qualquer, foi a pior fase nos últimos 20 anos. Se na gringa tinha gente que concorreu ao Emmy entregando comida por aplicativo, imagina como é que estava a situação aqui no Brasil. E de repente esse meu colega se viu sem trabalho. Eu lembro perfeitamente uma conversa que a gente teve, eu estava tentando sugerir caminhos para ele, encontrar alternativas. Aí ele me olhou bem nos olhos, meio desesperado, e falou: "Cara, eu só sei fazer isso." Ali eu tive um choque. O choque foi perceber que ele tinha se tornado o editor. Aquilo era a identidade dele. Ele realmente não sabia fazer mais nada fora isso. Existe um livro bem conhecido chamado Hábitos Atômicos, do autor americano James Clear. Nesse livro ele menciona dos perigos que é você deixar um pedaço da sua identidade se tornar parte esmagadora de quem você é. Ele cita como exemplo militares e executivos que ao se aposentar ficaram deprimidos, porque não sabiam fazer mais nada, eles eram aquilo. É como se a sua vida fosse uma grande mesa, sustentada por várias pernas. Mas aí ao focar muito na sua profissão, você troca todas aquelas pernas por um único grande pilar. Se esse pilar ruir, a estrutura inteira vai cair. E não pensa que isso só acontece com gente comum, não. Um dos maiores gênios do cinema foi Buster Keaton. Ele construiu toda uma carreira e uma identidade se dedicando integralmente ao cinema mudo. Daí veio o quê? O cinema falado, e ele perdeu espaço, perdeu autonomia criativa e terminou com uma crise profunda, tanto pessoal quanto profissional. Veja, a identidade dele foi destruída. Agora reflete comigo, e se o seu trabalho principal deixar de existir? E se acontecer alguma coisa que te impeça de continuar trabalhando? E se o mercado de trabalho mudar, ainda mais agora com a ascensão da IA? O meu conselho é, para ao invés de focar cada vez mais em ser o melhor editor, o melhor dev, o melhor executivo, você foque em abrir caminhos na sua vida. Felizmente, eu tenho dicas para te passar. São 5 hábitos para você implementar que vão te ajudar nesse sentido. Primeiro, o pilar base para tudo: mude a sua mente. James Clear, no livro, ele prega: torne a sua identidade pequena. Não diga, por exemplo, eu sou montador de cinema. Diga, hoje eu trabalho como montador de cinema. Pense a sua profissão como se fosse um imóvel de aluguel. Você mora ali, mas a qualquer momento o imponderável, que é o proprietário desse imóvel, pode pedir ele de volta. Então você tem que estar sempre pronto para fazer o seu lar em outro lugar. Você tem que ter essa capacidade e essa resiliência, e só com esse estado mental você vai conseguir isso. É a base para todos os outros hábitos seguintes. Segundo hábito, construa visibilidade fora do seu circuito principal. Cuidado com as panelinhas no trabalho. É muito legal ter a sua turma, ser conhecido entre eles, mas pensa o seguinte: eles são a sua estrada principal, mas você também tem que ter vias acessórias dentro do seu mercado de trabalho, porque se a sua estrada principal for bloqueada, a sua profissão pode parar também. Não fique só extremamente focado no seu momento atual. Por exemplo, se você tem um LinkedIn, comece a publicar artigos ali para chamar a atenção de outros possíveis clientes. Ou, dependendo da sua área, abra um Substack, escreva textos lá, atraia olhares de fora. Pode ser até aqui no YouTube, você pode abrir um canal para dividir o seu conhecimento, e todo mundo tem algum conhecimento em alguma área. Enfim, você tem que diversificar os seus caminhos dentro daquilo que você já é bom. Terceiro hábito, enxergue lacunas na sua área de trabalho. Vou lhe dar um exemplo. Na minha área, existe uma falta de profissionais que são muito bons no Media Composer, que é um software de edição específico de grandes projetos, mesmo que se use em Hollywood. Então, digamos que você seja da minha área. Se você estudar isso aí,
você vai ter acesso a um caminho que outras pessoas, às vezes, só com um diploma formal vão ter. Eu já vi casos aqui em São Paulo, produtoras grandes que preferiram contratar um profissional menos experiente porque ele tinha sido dedicado e autodidata em aprender o Media Composer. Ou seja, o sujeito passou na frente da fila de profissionais mais experientes por deter um conhecimento de um nicho mais específico. Claro, tem áreas que são reguladas, a área da saúde, por exemplo, medicina, enfermagem, mas na grande maioria dos casos você pode sim estudar por conta própria e com isso abrir novos caminhos para você. Quarto hábito, crie atividades paralelas. Existe um filme do Woody Allen onde os personagens principais eles querem assaltar um banco para resolver a vida financeira deles. E aí, para disfarçar, constrói uma lojinha em cima do túnel onde a esposa de um deles fica vendendo cookies. Aí olha o que acontece, os cookies dela são tão bons e a loja dá super certo, vira uma franquia, eles ganham muito dinheiro e terminam um filme ricos com um negócio que era para ser um improviso paralelo. Já entendeu a analogia aqui, né? Atividades que começam como improvisação ou um experimento podem acabar se tornando parte da sua renda ou, quem sabe, até mesmo a renda principal. Você pode começar com o que sabe. Se você, por exemplo, domina Excel, pode ajudar os colegas a fazer planilhas de organização financeira. Se você é bom de fotografia, pode talvez abrir um curso de como fotografar com o celular ou ensinar pessoas mais velhas a tirar fotos melhores. Quem trabalha com computadores ou IA pode criar automações para ajudar a família, os amigos e até vender isso aí. Essa foi inclusive uma das razões que me levou a fazer um canal no YouTube. Não porque eu quero abandonar a minha profissão de montador de cinema, mas porque eu quero justamente tornar a minha identidade menor. O quinto hábito é cultive interesses aparentemente inúteis. Seriam os hobbies. Hobbies são um espaço perfeito para você testar outras versões de si mesmo. Muitas vezes uma segunda carreira, uma profissão paralela, começa com algo que era para ser só uma brincadeira. Vou dar um exemplo pessoal. Tinha um diretor de cinema com quem eu trabalhava, que ele era um cara muito intelectual, e ele me confessou que sentia falta de colocar a mão na massa. Daí o cara foi fazer um curso de marcenaria. E olha o que aconteceu. Ele tomou tanto gosto pelo negócio que ele começou a aceitar encomenda de móveis, primeiro dos parentes, depois dos amigos, e depois até o pessoal das produtoras estava chamando ele, porque o cara fazia móveis absurdamente bonitos. Então veja, o que pode parecer uma bobagem para você estar passando o seu tempo, pode se tornar uma segunda fonte de renda ou até a renda principal. A verdade é que nos dias de hoje, carreira não é mais uma linha reta. Ela parece muito mais com um ecossistema. Quanto mais partes vivas você mantiver ali dentro, menor a chance daquilo se desmanchar. Então veja, muitas carreiras não acabam por questões financeiras. Às vezes é um choque de identidade. Qual que é a sua opinião aí? Deixa aqui nos comentários. Eu vou te dizer que todo esse assunto, ele conecta muito bem com outro tema que já foi abordado aqui no canal. Quando você acha que está sem energia e sem motivação, e na verdade são anos vivendo com cansaço acumulado e uma vida muito estreita sem descanso. Vou deixar o link aqui na descrição e te vejo no próximo vídeo.